porque os judeus, os Yaldins, eles têm os gentios como imundos. E eles é que se colocam como os únicos que são puros diante do Eterno. Tanto que lá no templo, lá, são... De fato é isso mesmo. Ele se sente puro por causa da Torá. E os gentios é o porco, é o lixo. Só que quando Yahshua veio, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 e 12, fala que ele veio para unir as duas casas de Shaal. Ele veio para unir gentios e gregos. Ou melhor, judeus e gregos. Então ele já não faz separação mais, a Torá não vai fazer mais uma separação do Sírio de Shaal com as nações pagãs. Agora ele quer que leve a Torá para todos, como era no início. Deveria ter levado a Torá já naquela época. Mas como naquela época as civilizações eram muito rude, era espada, dente por dente, olho por olho, então não adiantava Josué chegar levando a Torá, a Arca da Aliança na frente, porque eles não aceitavam. Ele tinha os seus ídolos, os seus deuses. Então ali era só na espada mesmo, não tinha nem como conversar. Quando Yahshua veio, os romanos já tinham dominado Jerusalém, porque Jerusalém também já adorava ídolos. Então Yahshua falou assim, agora leva só a Torá de uma forma explicativa. E vá em todas as nações levando essa palavra. O favor imerecido de Yahweh, a pedra que Yahweh escreveu pelo dedo dele. Pelo dedo de Yahweh eu expulso os demônios, ou seja, pela Torá que você vai expulsar os inimigos, os demônios. Não é pela força, não é pela espada mais, mas é pela Torá. E aí você vai pregar lá o amor ao próximo, o amor a Yahweh, e etc, etc. Então não adiantava mais de brigar, guerrear, não. Usasse a sabedoria. E Yahweh falou que se alguém não te aceitar na cidade, sacuda as sandálias e vai embora. Então Yahweh deu outra vertente, outra maneira de pregar a Torá, porque o povo era diferente. Compreende, irmãos? Olha, uma observação do favor imerecido de Yahweh, que é a Torá, que foi dado para Moisés em 2 tábuas, escrito pelo dedo de Yahweh. Quando Yahshua fala, eu expulso os demônios pelo dedo de Yahweh, ele estava falando que quebrava todo o sistema religioso mentiroso e libertava os judeus escravos do sistema religioso pela Torá. A Torá bem explicada. E aí sim, aquele que obedecesse e vivesse a Torá teria vida. Seria uma bênção, teria o favor de algo. Aquele que não obedecesse seria amaldiçoado na terra. Então, você vê as nações amaldiçoadas debaixo de maldições, porque eles não olham para a Torá. Elial orou, o céu, a chuva caiu, porque ele olhava para a Torá. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, porque ele ia receber a Torá. Então, você vê que a Bíblia fala que aquele que olhasse para a Torá, o céu seria aberto, a chuva temporã. Agora, aquele que não olhasse para a Torá, a terra, o céu seria fechado para ele, seria um deserto. Você pega um exemplo, quem revelou o nome Al foi a Torá para Moisés, lá no monte. Quem revelou o nome Al, Deuteronômio 18? A Torá. Quem revelou os mandamentos? A Torá. Quem revelou a Páscoa? A Torá. Então, muitas pessoas dizem que a Páscoa foi abolida, ou a Torá foi abolida, mas continua fazendo as coisas que a Torá ensinou, o nome Yahshua, e fazendo até a ceia, só que de uma forma errada ainda. Ou seja, busca um foco lá na Torá. Então, antes de criticar a Torá, tem que examinar muito bem. Assim, a gente vê a situação. O corpo, nós estamos num corpo assim de Yahshua formando ainda, né? Você vê que o Brasil tá cheio de Aldins. Houve alguns de interveios aí no meio, tudo. Mas o irmão Luiz Pedro tá aí, os irmãos aí do grupo, cada um do seu jeito, cada um no seu entendimento, no seu crescimento. E cada um prega aquilo que tem, né? A gente tem, a gente passa. A gente não pode reter, né? O que a gente conhece. Às vezes a gente não é compreendido nos grupos, a gente é taxado como invejoso, como sabichão. Mas se a gente não abrir a boca, se a gente não ensinar os outros, quem vai ensinar, né? Eu acredito que todos que estão no meio dos Aldins têm alguma coisa para ensinar. Porque não é possível que alguém venha do sistema religioso e lá não aprendeu alguma coisa além das escrituras.
Tem gente que é tímido? Tem Aldinho aí que eu converso que não tira nem foto. Eu vou julgar ele porque ele não tira nem foto? De maneira nenhuma. Tem outros que é mais afoito e gosta de evangelizar. Que evangelizava na rua entregando folheto para a igreja, entregava jornal, entende? Aí eu não gostava desse evangelismo na época porque eu não tinha tempo para explicar para as pessoas. Na minha visão, o evangelismo era abrir a escritura e ensinar. Porque eu fazia muito estudo, então eu gostava de aprofundar no assunto. E as pessoas, no sistema religioso, elas gostam de fazer campanha, uma coisa prática, entende? Uma coisa toma lá e dá cá, uma barganha. Mas eu entendo hoje que com a internet todo mundo tem acesso ao nome Al e Ausch. Agora, o conteúdo mesmo, aquela fonte mesmo, é que está um pouco conturbado por causa da divergência de ideias, entende? Então, irmãos, vamos procurar pisar no esquecimento, o erro de cada pessoa, porque se a gente for também levantar tudo que a gente acha que é errado de atitude do ser humano, o grupo vai ficar complicado, viu? Porque eu já vi muito debate feio e muita gente até perdeu a fé. Então, vamos aí continuar dando os estudos aí da Torá, os irmãos pregam do jeito que eles acreditam, não é? Cada um crê. Eu falo dos 10 mandamentos, eu falo do sábado. Aí a pessoa não entende o que eu estou explicando, pergunta para mim: você guarda o sábado, Reinaldo? Então, eu tenho uma visão do sábado. Sábado foi um dia tirado para evangelizar, para meditar nas coisas de Al, para você fazer uma visita para a pessoa, igual o Yahshua fazia. Mas isso não é violar o sábado, isso é cumprir a Torá como deveria, como os judeus fanáticos não entenderam. Então, o Yauch ele foi mais profundo explicando a Torá quando ele diz: quando alguém olhar para a impureza para uma mulher, adulterou. Ou então não era somente ser pego no adultério, era só olhar um adultério, por exemplo. Então Yahweh ele foi mais profundo. Não é você dar um tapa na face de uma pessoa, não. É você desejar a morte dela no seu coração, você já bateu nela. Ou seja, você já matou aquela pessoa. Então, eu vi um vídeo aí que eu acabei de ver, do D. Jones, ele fala que Yahshua ensinou os discípulos a não matar ninguém, né? Mas logo depois, eles pediram para derramar fogo do céu, e Yahshua falou: não, eu vim salvar os homens, não para destruir. Por que que ele falou isso? Porque não era hora de derramar fogo do céu. Entende? O fogo do céu vai derramar na grande tribulação, na sétima trombeta. Entende? Então, tudo tem sua hora na Bíblia. A Sodoma e Gomorra foi decretada a destruição de Sodoma e Gomorra, mas primeiro tinha que tirar Ló de lá. Entende? Então as coisas de alto tá decretada, não é porque a gente vai orar e o céu vai parar agora, não. Parou na peleja com Josué lá, entende? Ele orou e o sol parou, Elias orou e o fogo desceu, mas aí tudo no seu tempo. Nós não podemos querer ser um Elias, um Elial e nem um Josué. Cada um na sua função. Por isso que eu falo, vamos tomar cuidado. A Torá ela é viva, ela é a lei, ela é a lei de Israel, de Shahal para todo mundo. Quem dera se todos entendessem a Torá como Yahshua explicou. O mundo seria um paraíso, seria um jardim do Éden, como Yahshua quer, né? Yahshua vai descer com a Nova Jerusalém, e a primeira coisa que vai abrir no céu, como está lá em Apocalipse, é a Arca da Aliança. Ela vai vir primeiro, como Yahweh deu as tábuas da Torá para Moisés. Abriu o céu, o terremoto estourou tudo. Porque é ela que disciplina o homem, é ela que faz o homem lembrar do que é mal e do que é bem. Por isso que as nações pagãs estão cada vez mais na maldição, porque viraram as costas para a Torá. Se todos olhassem a Torá desde o princípio, o mundo não está assim, mas agora, como todos viraram as costas para a Torá, os filhos de Caim, o que aconteceu? Caim, filho da serpente, né, simbolicamente. Então se tornou um dragão. O mundo agora é jaz do maligno, é do dragão. O dragão hoje domina. É difícil impregnar na cabeça das pessoas a Torá, para ela voltar no princípio, para ela poder ter uma disciplina, que foi que Alf quis fazer com o povo sair do Egito. E nós vamos estar na grande tribulação pregando a Torá para quê? Para que as nações se arrependam, como está lá escrito lá. E o povo não quis se arrepender das suas feitiçarias, das suas más obras. Aonde você sabe o que é feitiçaria e más obras? Na Torá. Ele que explicou: não consultei os adivinhos, os magos, os feiticeiros, os idólatras,
os que prostituem e etc. Então a Torá ensinou não se juntar a essas nações pagãs. Por isso que Shahal fanatizou isso, não quis levar a Torá para eles. Porque ele quis dizer assim, não se misturar a eles para as práticas deles, mas levar para eles, ser a luz, o candeeiro para eles, os judeus, os hebreus deveriam fazer isso. Então eles não entenderam. Então, quando Yahshua vem, ele fala, não, agora vai levar essa Torá para as nações pagãs que os israelitas deveriam ter levado. Mas quando Yahshua veio, eles não receberam nem Yahshua. Então, você imagina receber um gentil. Por isso que ao dar a revelação para Cafas, Pedro, e fala, vai lá visitar ele lá e come do animal que eu limpei. O animal que Yahshua estava falando não era físico, era espiritual, era o ser humano. Ele falou, vai lá agora e anuncia para os gentios. Pedro resistiu. Ele foi até Cornélio, mas ele tinha uma resistência. Tanto que quando Paulo sobe lá no conselho, ele estava vivendo, ele estava pregando como judeu e não estava vivendo como judeu. E Paulo repreendeu Pedro. E aí Paulo vai e é o missionário gentílico. Ele é o que vai levar a Torá lá para a Grécia, para a Ásia, e começa a levar a Torá para todos os lugares que tinha uma sinagoga. Na Grécia, na Ásia. Aí ele chama Barnabé. Os dois tinham a mesma visão. A visão deles era uma visão libertária, uma visão global, e atingir todas as nações. Pedro queria atingir só Jerusalém. O irmão de Alcha, Tiago, também queria pregar a Torá só em Jerusalém. Então, cada um tinha uma visão. Então, Pedro e Paulo e Timóteo, Timóteo e Barnabé, eles tinham a visão de pregar por gentios. Entende, irmão? É isso que está acontecendo. Nós temos obrigação de levar o favor imerecido de Al, a Torá que Al deu pelo dedo dele para Moshe, Masha, para que o mundo inteiro conheça a benevolência de Al e o favor imerecido de Al na terra.